Olá, caro ouvinte. Infelizmente, pode acontecer de você ter o nome sujo, mesmo pagando todas as contas em dia. Isso já aconteceu com você? Ou você já se deparou com a inclusão de seu nome, mesmo a dívida já estando prescrita, ou seja, com mais de 5 anos? É um problema relativamente comum no Brasil. Então, eu posso ser indenizado nesses casos? Como proceder? Eu sou advogada e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre como receber indenização por nome sujo. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast legal, aquele podcast que você já conhece, que é um bate-papo descontraído, em que a gente conversa sobre temas importantes do cotidiano, relacionados ao direito e à nossa atuação. E hoje um tema muito requisitado, né, principalmente para as pessoas que têm esse problema de ter pago e não ter o nome retirado do cadastro do inadimplente. E muita gente tem tido muito problema com a plataforma Limpa Nome do Serasa. Então a gente vai aprofundar mais essa questão aqui hoje, né, Marina? Exatamente. E um outro exemplo típico também que é muito comum é ou a pessoa não contratou o serviço, né? Ou então a pessoa cancela o serviço. Esse é mais comum ainda. A pessoa cancela o serviço. Aí a empresa, seja lá qual for o serviço, né? E aí a empresa diz, não, tá tudo certo, tá encerrado, beleza. Só que aí continua rolando a cobrança e eles colocam o nome da pessoa na proteção de crédito. Isso também é muito comum. Então, por isso esse enfoque que a gente está querendo dar hoje é uma coisa muito recorrente que atinge qualquer pessoa, todos os públicos que a gente atende. Então, vamos lá. No primeiro momento, vamos especificar aqui o sujanome, né? Como é que o nome é sujo? Como acontece a negativação indevida, Gustavo? Nome sujo é exatamente isso, é negativação. Ela vai ser indevida quando acontece essa inscrição de forma injusta, né? Do nome da pessoa, junto com o CPF do consumidor, como inadimplente em cadastros específicos. Que seriam esses cadastros específicos? Cadastros de inadimplente. Então, tem o SPC, tem o Serasa, enfim, tem vários outros, né? Exatamente. Então, assim, em bom português é aquela, né? É ter o nome sujo sem estar devendo nada a ninguém. Isso é uma negativação indevida. Se você realmente está passando por uma situação difícil, ou até mesmo, também a gente já se deparou com esse caso da pessoa simplesmente esqueceu de pagar alguma conta, aí a cobrança, infelizmente, é devida. Ela não é uma cobrança indevida, né? Sim. Então, assim, a gente falou também muito sobre isso no material sobre negativação indevida, sobre como receber indenização e resolver o problema. A gente vai deixar na descrição aqui e no YouTube a gente vai botar no card. Exatamente. Então, assim, antes da gente falar sobre essa questão do limpa-nome do Serasa ou não, a gente tem que falar para o pessoal como que funciona a negativação indevida. Quais são as causas mais comuns dessa negativação indevida, Marina? Exato, né? O primeiro exemplo, como eu estava falando, né, é a manutenção da negativação, mesmo após o pagamento da dívida. Então, é aquela situação assim, o consumidor já pagou, já quitou o débito, e mesmo assim a empresa ou negativa, ou ainda mantém o nome da pessoa negativado. Ou seja, você está negativado, procura a empresa, paga a sua dívida e a empresa não tira o seu nome da restrição de crédito. Isso é muito comum de acontecer, de sujar o nome da pessoa. Sim. A segunda causa mais comum que a gente costuma ver é golpe ou fraude, né? Que é nesses casos que, tipo, embora a culpa não seja exclusivamente da empresa que te negativou, porque ela também é vítima nesse caso, o consumidor pode vir a receber indenização por danos morais pela negativação indevida, porque tudo bem que a empresa também foi vítima do golpe, mas o consumidor também é vítima do golpe, um consumidor como hipossuficiente, como a gente fala na prática jurídica, que é quem tem menos meios de conseguir as informações, de conseguir saber
o que está acontecendo exatamente, né? A empresa tem todo um suporte, tanto jurídico quanto informacional, tecnológico. Então, a empresa tem mais condições de saber que isso é um golpe, uma fraude, do que o próprio consumidor, né? Então, nesse caso aí, se for botar uma gangorra, né, de quem é a vítima que mais sofre, que mais pode receber indenizações nesse caso, obviamente seria o consumidor, que é a vítima suprema, né, no caso. Exatamente. Infelizmente, no nosso país, né, que sofre um problema crônico, de completa falta de segurança de dados. As empresas não ligam para a segurança de dados. Se você for ver em outros países, principalmente Estados Unidos e Europa, foi até um outro episódio que a gente falou muito sobre malware e sobre ransomware, que é o sequestro de dados e tudo mais. Esses países mais avançados, eles já estão formando em massa times inteiros para tratar de segurança da informação. No Brasil, toda hora tem vazamento de dados, toda hora seu CPF, seu nome. Não se iludam, assim, essa coisa de achar assim, não, eu não vou dar o meu CPF no mercado para botar na nota, porque vão pegar meu CPF. Então, sinto te informar, mas quem quer saber o CPF de qualquer pessoa nesse país consegue descobrir fácil, tá? Infelizmente. Então, é uma situação muito recorrente essa de golpe, né? Sério. Mas, enfim. É o caso de dívida vencida há mais de 5 anos, certo, Gustavo? Exatamente. É o que a gente fala de prescrição, né? A empresa que, enfim, recebeu, que está responsável pela cobrança desse crédito, isso pode ser tanto uma fornecedora de serviço público, uma Light, uma SEDAI, uma SEG, ou, enfim, a NET, qualquer coisa assim, quanto empresas, né? Porque eles costumam ter um mercado de venda de crédito, de cessão de crédito. Então, existem empresas especializadas em fazer essa cobrança de crédito. Tanto uma quanto a outra possuem um prazo para fazer essa cobrança. O prazo é de 5 anos. Né, Maria? O prazo é de 5 anos, então a partir dessa data, se em 5 anos não for cobrada a dívida, ela continua existindo. Né? A dívida não passa de um dia para a noite, nos 5 anos e um dia, a dívida ainda existe, a dívida continua existindo, só que o credor ele perde o direito de cobrar essa dívida. Né? Existem casos em que o consumidor permanece com o nome sujo mesmo após esse prazo. Então, oi. Não, exatamente. Então, assim, quando o cancelamento ele não é realizado, a negativação é imprópria, cabendo, então, no caso, entrar com uma ação judicial para limpar o nome, além de, né, buscar os seus direitos, né, indenizatórios. Isso aí. Bom, o próximo caso é um caso também que a gente já deu uma pincelada, que é o caso do serviço não contratado ou já cancelado. Certo, Gustavo? Aqui em síntese é aquele negócio, né? O consumidor ele teve o nome negativado por um serviço que ele simplesmente não contratou. Ou ele sequer reconhece algum vínculo com a empresa que negativou o nome dele. O que significa isso, trocando em miúdos? Né? A pessoa cancela o serviço, mas mesmo assim a empresa continua enviando cobranças de negativo no nome. Então isso sim também gera o dever de indenizar. Muito comum, isso é o mais comum, na verdade. A pessoa liga, primeiro que já é um problema para conseguir o cancelamento, né? É um atendimento abusivo, a ligação que cai, aí você tem que passar por 7 atendentes, né? A Judite, né? Aquele famoso vídeo do Porta dos Fundos, acho que foi o primeiro viral deles, né? Que era da Judite, a atendente da TIM, que ele tentava cancelar o serviço e não conseguia cancelar de jeito nenhum. E aí, mesmo assim, depois dessa via crucis, você consegue cancelar, consegue um protocolo de cancelamento, isso é importante. E mesmo depois desse protocolo de cancelamento, você já pagou o que eles chamariam de residual, às vezes tem, isso é legítimo, e mesmo assim a cobrança continua e te inscrevem na proteção de crédito. Isso é totalmente indevido. Aqui a gente tem que lembrar para o pessoal que são duas situações aqui. Tanto a pessoa que sequer tem qualquer relação com a empresa que está negativando o nome, ou seja, por exemplo, o cara da Judite lá, ele é da TIM. Aí a Claro negativou ele por algum motivo, que ele nem relação nenhuma de consumidor tem com de consumo tem com a Claro. Tanto essa pessoa tem direito de indenização, quanto a pessoa, o próprio Fábio Porchat,
que cancelou, demorou lá, sei lá, quantas horas para conseguir fazer o cancelamento, e mesmo assim vem um valor residual e tal, ou aí você paga, e mesmo assim, depois de um ano, você vai descobrir que tinha R$2 lá, e enfim, que acontece muito com o banco isso. Você encerra a conta e o banco malandramente, o gerente malandramente, para não ficar com scout negativo, ele não cancela no sistema. Então, mesmo você pagando o valor residual, aqueles R$20 de manutenção mensal de conta, que geralmente é o preço, né? Isso vai ao longo dos anos fazendo uma bola de neve. Quando você se depara que uma conta que você já tinha se encerrado, você descobre que seu nome está sujo e não sei quantos centenas de reais sendo cobrado, né? Então, isso sim gera dever indenizar, mas é importante a gente falar também, já aproveitando esse gancho, que uma orientação jurídica aqui é importante, porque você tem que guardar prova desse cancelamento. Sim. Então, não adianta você dizer que cancelou e não ter prova disso. Não Exatamente. É assim que eu... Então, só essa pinceladinha aqui que eu achei pertinente. Não, exatamente, tanto que foi o enfoque que eu falei. Você consegue o protocolo, tem que ter um protocolo de cancelamento, tem que ter um comprovante, um papel, qualquer coisa de que foi confirmado o cancelamento do serviço. Não vale essa de dizer, mas eu cancelei, mas não tem informação nenhuma, não tem prova nenhuma desse cancelamento. Aí fica muito complicada a sua situação. E mesmo quando você tem o protocolo, muitas vezes você solicita das empresas esse áudio, né, essa gravação, porque eles sempre falam que a gravação, né, que o telefonema está sendo gravado, e assim, é uma via crucis absurda para você conseguir. Eles não fornecem. Eles não fornecem. Simplesmente somem com a gravação, né? Mas se você está na razão, se você está de boa fé, se você tem esse número, você informando esse número para o advogado informando isso no processo, aí, na verdade, o ônus de provar que você está mentindo é da empresa. Então, obviamente, o jurídico da empresa vai, sim, já trabalhei no jurídico da TIM, eles conferem, sim, se as alegações são procedentes ou não. Caso você esteja falando a verdade, no processo eles vão simplesmente só fazer uma negativa geral, assim, que a gente chama no direito. Negativa geral é tipo, eles só negam, não aconteceu, não, tal. Agora, se você estiver mentindo e na gravação tiver isso, eles botam a gravação no processo. Aí, sim, quem vai se dar mal é você. Então, assim, é bom não dar uma de malandro, não, que não dá pra ser mais malandro que a malandragem. Eles têm esse registro, sim. Então, você, de boa fé, como consumidor, como uma pessoa que adimpliu, que não tem nenhum vínculo jurídico com a empresa, basta fornecer esse número de protocolo que é o suficiente. Exatamente. Bom, uma outra hipótese também é a falta de aviso ao consumidor sobre cheque sem fundo. Essa está um pouco em desuso, né? O uso de cheque, os bancos mesmo nem mandam mais talão de cheque, o cheque já está praticamente em desuso, mas eles ainda existem. Então, a gente vai tratar dessa hipótese aqui, né? Que, no caso, a emissão de cheques sem fundos resulta na inscrição em cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central do Brasil. Certo, Gustavo? Isso, exatamente. É mais ou menos a mesma linha, né, da questão da comunicação, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Cheque é praticamente em desuso mesmo, é muito difícil a gente ter algum caso hoje na prática sobre isso, mas é bom a gente falar, né, que esses órgãos, eles têm dever de informação, né? O consumidor ele tem que ser avisado previamente. O que significa? Antes da inclusão nesse cadastro que a Mariana está falando, é uma obrigação essas empresas avisarem você que, enfim, seu cheque deu problema e tal. Então você precisa ter essa comunicação, de preferência por escrita, geralmente é o que é feito. E a gente já pula para a última causa mais comum, essa é muito comum, que é a falta de comunicação do consumidor sobre a negativação. Exatamente. Então, vamos lá, né? A última hipótese, falta de comunicação prévia. Então, assim, nesse caso, não importa se você realmente está devendo ou não, tá? Mesmo que você esteja devendo, você tem o direito de ser avisado sobre a negativação e sobre a dívida em detalhes, ou seja, com quem é essa dívida, o valor dela, qual que é a data, tudo direitinho, previamente, né? E por que isso? Principalmente para evitar constrangimento, né, Gustavo? O que acontece, né, pessoal? Às vezes você, por exemplo, nesse caso que a gente citou, que você não tem relação nenhuma com a Claro, você sempre foi cliente da TIM, desde que a TIM veio para o Brasil. Aí você descobre que a Claro te negativou na hora que você vai fazer um crediário.
Na hora que você vai comprar um imóvel, fazer um parcelamento, alguma coisa do gênero, aí vai no ponto free alguma compra crédito e você descobre que o seu nome está negativado e ser negado para você na frente de todo mundo. Isso gera um constrangimento que é sim reconhecido como dano moral pelos tribunais do Brasil inteiro, gente. Isso aqui é muito sério. Então, assim, essa comunicação precisa ter. E, mais uma vez, não adianta dar de malandra falar que, não recebi, não me mandaram, porque eles têm registro disso. Então, mais um... Fica protocolado. Exatamente. Então, é isso, pessoal. Quem tá de boa fé, é só seguir que tá tudo certo. Aqui a gente tá falando de negativações indevidas. As negativações devidas é porque, de fato, você tá devendo. Ninguém aqui tá julgando. Realmente, a gente tá com um problema econômico sério no país. Então, é só quem não merece estar lá e por algum motivo foi incluído, como fazer para resgatar essa indenização. Exatamente. Bom, então, passando para o próximo tópico, né? O que é esse limpa-nome? Né? Como assim? O que é o limpa-nome? E em que caso o Serasa tem que indenizar, Gustavo? Então, segundo o próprio Serasa, vamos abrir uma aspas aqui. O Serasa Limpa-Nome é um serviço gratuito que ajuda você a liquidar suas dívidas de forma online, prática e rápida. Você pode negociar no Limpa-Nome para a sua empresa ou para você mesmo. Então, é uma plataforma que o próprio Serasa criou para fazer esse meio de campo entre as empresas e os consumidores inadimplentes, certo? Então, até aí, tudo bem. Agora o que a gente vai falar para vocês são casos recorrentes que a gente tem visto na prática de indenizações que o Serasa está tendo que pagar por conta de falhas dentro dessa plataforma, Limpa-Nome, certo? Certo. Então, assim, só para esclarecer o pessoal, as hipóteses que a gente falou antes eram referentes às empresas que estavam negativando o nome da pessoa perante os cadastros de proteção ao crédito. Agora, para esclarecer para o pessoal, o que a gente está falando é do Serasa. O Serasa, a partir do momento em que ele tem uma plataforma de negociação, de renegociação de dívida, de fazer uma mediação entre o consumidor e as empresas, o Serasa, no caso aqui é o Serasa, não é qualquer cadastro de proteção ao crédito, é o Serasa. O Serasa, por conta dessa plataforma, passa a ter a obrigação de indenizar nessas situações que a gente vai citar aqui agora. Beleza? Nas outras situações mais comuns, gente, em geral, é mais comum que a indenização recaia sobre o credor. Quem seria o credor? As empresas. Claro, TIM, SEDAI, NET, enfim. Essas empresas geralmente que erraram ao incluir. O Serasa nada mais faz do que só incluir o nome e quando é solicitado ele tira. Como se fosse um mega, sei lá, uma parede de nomes. Ele apaga e apaga à medida em que é mandado ou não pela própria empresa. Então a empresa, no caso, seria responsável na maioria dos casos. Agora aqui, especificamente, os problemas no limpa-nome do Serasa, né? Vamos para o primeiro, Marina? Vamos lá. Então, o primeiro é, mais uma vez, manutenção da negativação, mesmo após o pagamento da dívida. Certo? Como é que isso acontece? Como é que é esse mecanismo, Gustavo? De acordo com o Poder Judiciário, o Serasa também possui responsabilidade sobre esses dados inseridos na plataforma. Assim, se ocorreu a comunicação do pagamento, o nome deve ser retirado da plataforma no prazo de 5 dias úteis. Mais que isso, já estaria ilegalmente sujando o nome do consumidor que merece indenização. Então, assim, a Claro avisa que você está devendo durante tanto tempo e você vai lá e quita, claro, tudo certo, tudo bem. Então, o Serasa tem 5 dias úteis após a comunicação para fazer a retirada. Não é 6, não é 8, não é 10, não é 2 anos. 6 dias, um dia a mais que seja, já merece indenização. Exatamente. Bom, a outra hipótese também é uma hipótese similar às que a gente já tinha citado para as empresas, né, para os credores. E isso aqui vai valer também para o Serasa, que é o caso da dívida vencida há mais de 5 anos. Então, assim, existem casos em que o consumidor permanece com o nome sujo, mesmo após esse período de 5 anos de prazo para a cobrança da dívida, né, Gustavo? E aí, tipo, o que acontece nesse caso?
De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, esse débito inserido no Serasa Limpa Nome pode ser consultado por qualquer outra pessoa. E isso tem uma influência no score do consumidor. Então, isso gera, por si só, uma indenização, que foi computada por R$10 mil somente pela inclusão do nome em razão de dívida prescrita. R$10 mil. Esse foi um precedente importante do Tribunal Paulista, que geralmente é bastante usado a partir de processos depois dele, né? Que a gente chama. Exatamente. E aqui é importante também ressaltar essa questão do score que você citou. Tem influência no score. Gente, o score que a gente está falando é o score positivo, é o cadastro positivo dos consumidores. Esse cadastro positivo ele é muito importante, tá? Porque ele pode ser usado justamente para você negociar taxas melhores das suas dívidas, do seu crédito. Você pode conseguir um financiamento mais barato para sua casa. Então, assim, é importante você ter um score alto. Até limite de cartão de crédito, por exemplo, é influenciado pelo score positivo. Então, por isso que é tão importante e por isso que os tribunais consideram isso muito grave, você ficar com o nome sujo à toa. Porque isso impacta realmente na sua vida. Isso impacta nos seus planos, isso impacta até nos seus sonhos, dependendo. A pessoa tem um sonho de comprar casa própria, sonho de comprar um carro, ou até mesmo precisa, né, ou quer empreender, quer abrir um negócio. Isso vai fazer diferença para ela. Então, por isso que é muito importante esse enfoque, certo? Isso. Bom, a próxima hipótese é, mais uma vez, falta de comunicação ao consumidor sobre negativação, Gustavo. Mesmo que a gente falou, né? Mesmo que você esteja devendo, você tem direito de ser avisado sobre essa negativação, sobre a dívida, até para poder tomar alguma providência a respeito, né? Caso você entenda necessário. Em caso dessa falta de comunicação, poderá sim ser um dever de indenizar, e nesse caso aqui, o Serasa pode ser responsabilizado. Exatamente. Mais uma vez, reforçando aquilo que a gente falou, a questão aqui é a questão de que isso pode gerar um constrangimento para a pessoa. Você pode sofrer um constrangimento. Você está achando que o seu nome está limpo, que está tudo bem, e aí, às vezes, principalmente em loja física, você passa por um constrangimento de não ter uma compra passada por conta dessa inscrição que você nem sabe que existe. Então, é por conta desse constrangimento. Ninguém merece ser constrangido publicamente, né? A gente não está na Roma Antiga, que a pessoa poderia até se tornar escravizada por não pagar suas dívidas, assim. Era bem grave a situação. Tinha gente também que tinha um negócio que a pessoa era jogada de um penhasco, em último caso, se ela não pagasse a dívida. A gente não está mais nessa época, pelo amor de Deus. Então, você não tem que ficar sofrendo constrangimentos públicos na rua, na frente dos seus filhos, porque eventualmente você tem algum débito que às vezes você nem sabe que existe, né? Ou pode até ser indevido, às vezes. Sim. Então, por isso que é importante. E agora para a parte que mais importa, né? Como fazer para resgatar essa indenização? Pois é, né? Então, vamos lá. Para conseguir uma indenização, é necessário contratar um escritório de advocacia especializado em demandas de responsabilidade civil e indenizações. Né, Gustavo? E por que a gente está falando isso? Porque o judiciário ele considera cada caso individualmente. Então ele vai analisar as provas, o juiz vai analisar as provas, e a forma como o processo é conduzido, e aqui faz toda a diferença ter um advogado qualificado cuidando da sua causa, e a partir daí vai definir como vai ser feita a compensação por esses danos morais sofridos. Quantidade, valores e tal, isso vai muito da condução do advogado. Não é automático, não é só um requerimento qualquer, você precisa sim ter um advogado de confiança. Existem empresas espalhadas na internet que fazem esse tipo de coisa, mas você precisa ficar de olho quem é o advogado responsável que está fazendo a sua causa. Você precisa conhecer o advogado responsável, você precisa conversar com ele, você precisa saber o que está acontecendo e ele precisa te informar dos andamentos do processo e qual vai ser a estratégia. Então não é automático preencher um formulário e receber indenização. Não, é um processo judicial. Essas empresas só dão dano moral, ninguém dá dano moral de graça, só através de um processo, de uma condenação, através de uma sentença judicial. Então, sim, é uma relação de confiança. Sim, vocês precisam contratar um advogado que vocês confiem plenamente, até porque são documentos que vocês vão ter que fornecer.
E se não tem rosto, se é uma empresa aleatória, que sabe, vão fazer com os seus documentos, né? Então, precisa ficar de olho. Existem muitos golpes na internet, né? Então, é melhor abrir o olho e contratar um advogado de confiança. E não só isso, né? A questão de, às vezes, essas empresas e tudo mais, você tem que parar para pensar que, muitas vezes, se uma fornecedora topa pagar uma indenização por essas plataformas, nem sempre essa indenização vai ser a justa, né? Nós mesmos no escritório, gente, a gente recebe proposta de acordo de R$400. Sim. R$400, assim, é ridículo para a situação que foi. Sim, às vezes até menos. E fala para eles quanto que é mais ou menos a média do dano moral, Marina. As indenizações, é aquilo que a gente estava falando. Vamos lá. Não existe um tabelamento, tá? Isso não é igual tabela de preço de posto de gasolina. Não existe tabelamento, uma tarifação de danos morais. Mas, em média, né, fica ali em torno de 3 a 10 mil reais. E ainda ressarcimento de eventuais danos materiais, aí é o que a gente está falando, vai depender da situação, depende de cada caso concreto, depende de como o caso é construído. Não estou falando de que, porque o advogado é mentiroso, vai contar a lorota lá no processo. Não é isso. Ninguém aqui está falando de mentira, pelo amor de Deus, tá? Mas a forma como isso é mostrado para o juiz, né? Você pode escrever uma petição, em tese, de 2 folhas. Mas será que você vai contar a história toda? Será que vai ter todas as provas que tem que ter? Será que o juiz não vai olhar e falar assim, não me convenci disso aqui não. Será que aconteceu isso aqui mesmo? Né? Então... Tanto a construção da narrativa jurídica quanto a instrução do processo através das provas é que faz um diferencial, né, de uma boa atuação ou não. Até porque, sim, agora a gente está mais informatizado e tal, as audiências costumam ser mais eletrônicas, mas sim, vai haver, possivelmente, algum tipo de comunicação entre o juiz e você, ou o juiz e seu advogado. Então é muito importante que você confie plenamente na capacidade do profissional para resolver esse problema. Exatamente, né? E como é que é no caso aqui do escritório, Gustavo? Foi só para o pessoal mesmo. A gente está falando, confiança e tal, não sei o quê, mas vocês são um escritório digital. Mas vamos lá, como assim? A gente é um escritório especializado em digital, então a gente costuma atuar tanto presencialmente quanto online. A gente atende todo o Brasil. Nesse caso, a gente tem uma vasta experiência especificamente nesse setor de negativação, direito do consumidor, indenizações. Então, aqui a gente trata, sim, de diversas causas espalhadas pelo país, inclusive, e os resultados são muito bons. Foi daí que a gente tirou mais ou menos essa média, entre 3 e 10 mil. Dependendo do caso, pode até ser mais, como a Marina falou, de repente tem direito material envolvido, outros tipos de indenização, perda de uma chance, lucro cessante, dano emergente, tal, que vai só aumentando no bolo. Então, é bom que você forneça, no caso, o caso, você entra em contato, que a gente vai dar uma olhadinha gratuitamente nesse primeiro contato, e a gente vai dar um parecer, se o caso está maduro o suficiente para o ingresso da ação judicial ou não, e a gente vai instruir juntos, sempre, com bastante confiança, quais serão os próximos passos, informando tudo sempre antes da tomada de decisão, né? Exatamente, né? A gente consegue até orçar eventuais custos, enfim. Não se preocupem, aqui no caso a gente vai deixar um link na descrição, se for interesse de alguém fazer contato, né? E aí é tudo feito de forma online, de forma muito prática. O atendimento é digital, mas sem ser robotizado. Pessoas vão te atender através do meio digital, de forma prática. Não é complicado, tá? É tudo muito simples, tudo muito bem esclarecido. Bom, por fim é isso. Esperamos ter ajudado. Se vocês gostaram desse podcast, curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de cada um de vocês é um incentivo pra gente. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau, Gustavo.
Tchau, tchau, pessoal. E se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixem um like, compartilhe com algum amigo que está passando por algum problema relacionado ao tema aqui que a gente tratou. E se vocês gostaram, só deixar o like aí. E é isso, né? Uma boa noite para todo mundo, um abraço e até a próxima. Um abraço a todos e tchau, tchau.